Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, nós estamos mais uma noite aqui, hoje com um novo formato, com um formato diferente. Hoje trazemos a nossa live em forma de um debate bíblico, onde trazemos aqui a nossa parte mais principal da lição, que é como base a lição de número 12, trazendo Jesus verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Queremos abraçar já os irmãos que já estão conectados, irmãos que já estão entrando. Queremos pedir a você que compartilhe o link da live, tá bom? Temos certeza que vai ser bênção para a sua vida. Antes de orarmos, quero apresentar aqui, está conosco o nosso co-pastor, diácono Tiago Santos. Pai, senhor Tiago. Pai do Senhor, irmão Alexandre, queremos saudar os irmãos que estão aí já conectados, os que estão se conectando. Hoje nós estamos aqui com muita alegria, cercado de um grupo seleto de obreiros da nossa igreja, os professores da EBD. E para nós será uma alegria aqui junto com os irmãos conversarmos um pouco nesse bate-papo acerca do Senhor Jesus, da sua divindade e da sua humanidade. Conosco também, representando a AD Alcaçuz, nosso auxiliar, Gabriel Teodósio. Pai do Senhor, Gabriel. Pai do Senhor, irmão Alexandre. Pai do Senhor a todos que nos ouvem. Eu quero dizer que é muito de grande satisfação nós estarmos aqui para falar de um tema ou de alguém que é tão especial para a nossa vida, que é, na verdade, a razão da nossa fé, da nossa existência. Então, será um prazer falar sobre ele durante esse momento. Glória a Deus. Participando conosco também, nosso querido, aqui representante do Templo Sede, nosso auxiliar, reverendíssimo Albert Soares. Pai do Senhor, reverendíssimo Albert. Pai do Senhor, professor Alexandre Macena. Pai do Senhor, nosso pastor Tiago, nosso querido irmão Gabriel. Estamos aqui com muita alegria, queremos convidar os irmãos a participarem conosco, tendo em vista que essa live foi planejada e projetada para compartilhar com todos os irmãos o conhecimento bíblico e daquilo que a gente possa acrescentar para a edificação dos irmãos. Graças a Deus. Nós vamos fazer uma oração inicial, E enquanto isso, você vai convidando os irmãos aí, entra no WhatsApp, vai convidando eles, tá bom? Vai ter muita informação, muita coisa boa. Amém? Vamos orar. Querido Deus e amado Pai, nós queremos, Senhor, te louvar por esta oportunidade, Senhor, que está sendo dada, Senhor, a nós nesta noite, aos teus servos que estão nas suas casas, em seus lares. Que este momento, Senhor, seja um momento de crescimento, Senhor, tanto espiritual, Senhor, e aprofundamento, Senhor, da Tua palavra também nos corações, Senhor, dos Teus servos. Queremos pedir a Tua bênção, Senhor, a Tua direção. Abençoa, Senhor, os Teus servos, nós, Senhor, que estaremos aqui, Senhor, para falarmos um pouco mais, Senhor, da Tua palavra. Conduz, Senhor, sobre a Tua orientação, Jesus. E abençoa cada irmão que está nos escutando, Senhor, e nos vendo nesta noite. Essas são as tuas bênçãos, Senhor, que nós já te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Glória a Jesus. Partindo do eixo da nossa lição, que vai trazer Jesus como verdadeiro homem e verdadeiro Deus, nós temos um texto que nós vamos usar como base, Tiago? João, capítulo 1 e o versículo de número 14. Antes de entrarmos nesse assunto, nós queremos já deixar aqui duas perguntas que é para você já ir pensando, mastigando aí, ou quem sabe se questionando. É interessante dizer aos irmãos também que os irmãos podem fazer a sua pergunta, que nós vamos dar uma pausazinha aqui nos assuntos e vamos gentilmente responder os questionamentos dos irmãos. Mas nós queremos deixar aqui duas questões. A primeira questão é: Jesus nasceu Deus ou tornou-se Deus? Primeira pergunta: Jesus nasceu Deus ou tornou-se Deus? Segunda pergunta: pode o Criador tornar-se criatura ou parte da criação? E aí a gente tem duas perguntas aí, no final, no fechamento da nossa live, a gente vai estar respondendo essas duas perguntas, tá bom? Irmão Tiago está com a oportunidade aí para fazer a leitura, de base desta live de hoje. Amém, meus irmãos. Vocês já estão vendo pelo nível aí dos questionamentos que
O assunto é muito bom e é edificante. Eu diria que é um trabalho para você hoje, não vou dizer trabalho, né? Mas um momento para você que está na sua casa já pegar sua Bíblia. Hoje é aquela live que você vai ter que assistir com a Bíblia de lado, com uma caneta, com um pedaço de papel, fazendo suas anotações. Para nós será uma alegria grande ter os irmãos aqui perguntando, né? Ah, irmão, eu não entendi isso, eu gostaria de ser esclarecido acerca disso. Como já se pronunciou nosso irmão Alexandre, que está conduzindo aqui, a lição de número 12 da EBD, já ministrada durante essa semana, Jesus, o homem perfeito. E hoje nós estamos trabalhando acerca da natureza de Jesus. Ele era 100% Deus e 100% homem. E como é que a gente entende isso? Essa é o nosso bate-papo aqui de hoje, com a elite teológica, aqui o Rabi Albert Soares, o professor Gabriel, e graças a Deus eu estou aqui para aprender juntamente com eles e estar aqui vendo os irmãos participando. Ficamos muito felizes aqui de ter aí os irmãos que já estão ligados, o irmão Ricardo Silva, que esteve aqui ontem trazendo a palavra de Deus, a irmã Kelly França, ali de Alcaçuz, irmã Célia de Alcaçuz, os irmãos aqui da sede também, irmão Natanael, irmão Antônio Marcos. É uma alegria grande ter vocês aí, viu? E vão já pensando, né, perguntando, aprendendo, bota a Bíblia de lado. Hoje é dia de nós abrirmos a Bíblia e estudarmos a palavra de Deus juntos. A oportunidade nos foi dada para nós lermos o texto bíblico no Evangelho de João, capítulo 1, e verso de número 14. Se você puder abrir aí a sua Bíblia Sagrada na sua casa, João, capítulo 1, verso de número 14. Diz assim a palavra de Deus: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Glória a Deus. O que a gente pode aprender, tomando por base esse versículo inicial? Logicamente que, quando a gente estudou os tópicos de lição, a nossa lição ela tem 3 bases: a natureza humana, a natureza divina e Jesus como homem perfeito. Partindo desse ponto de João 1,14, o que é que a gente já pode começar para extrair aqui e começar o nosso debate? Irmão Alexandre, é muito bom a gente começar a entender, como nós vimos aí a sua explicação, que Jesus tem uma natureza divina, uma natureza celeste, uma natureza do céu, e Jesus tem uma natureza terrena, que é uma natureza humana. A natureza humana como aquele que sente fome, sede, frio, calor, que tem todas as necessidades fisiológicas que um ser humano tem, que precisa se alimentar. E o Jesus que, ao mesmo tempo, nesse contexto inteiro, está vivenciando e está dizendo: eu sou o pão da vida. E quem come de mim nunca terá fome. Eu sou a água da vida. E quem bebe de mim nunca terá sede. Então nós estamos aqui hoje para entender isso. Existe uma doutrina da teologia que eles chamam de união hipostática, que é a união da natureza divina e a natureza humana do mesmo Jesus, que estão conectadas. Ele é tanto divino quanto humano. E essas duas naturezas são inseparáveis. Elas não se dissociam. E ao mesmo tempo são distintas, porque são totalmente diferentes. Como a gente poderia compreender aí, irmão Albert Soares, essa expressão, o Verbo se fez carne? Para a gente já começar a entender a primeira pergunta ali do nosso condutor aí, o irmão Alexandre. Jesus nasceu Deus ou tornou-se Deus? Como é que a gente entende isso? A partir do momento em que o dia 25 de dezembro é o dia de fato do nascimento de Deus, do Filho de Deus, da pessoa de Jesus, ou seria o nascimento de alguém que representaria o Criador? Então, professor Tiago Santos, são questionamentos importantes que levantam sobre a matéria, sobre essa questão da divindade, da humanidade de Jesus. Nós precisamos entender, isso na minha compreensão, inicialmente, que Jesus ele é Deus em si e
tendo a sua natureza humana e divina, por uma necessidade do plano de salvação, teria que ser assim. Existe um pensador chamado Luz Berkhoff que diz o seguinte, que a obra de redenção requeria um mediador que fosse humano e divino. E aí nós vamos compreender, com base na pergunta singela que o senhor fez aí, se Jesus nasceu, né, sendo Deus ou tornou-se Deus, nós precisamos entender que a natureza divina ela não excluiu a humana em nenhum momento. Então, eu entendo que na manjedoura, quando Jesus foi colocado, estava de fato já ali Jesus homem e Jesus Deus. Porque se ele tornasse Deus em algum momento da sua vida, isso implicaria dizer que ele não teria natureza divina. O que é natureza? É aquilo que faz parte, que está dentro, que está contido, e não que se adquire com o tempo. Então, nesse primeiro momento, professor Tiago Santos, eu defendo essa ideia de que o nosso Jesus ele nasceu homem e Deus. Não tornou-se Deus, porque a sua natureza já era divina, e aí nós chamamos isso de natureza pré-existente, ele já era, e já é, e sempre será o mesmo. E, da outra forma, ele tornou-se sim um ser humano, porque ele precisava seguir todo o processo biológico, psicológico, para tornar-se um ser humano perfeito, digamos assim. Então, eu teria essa colocação inicial para trazer aqui para o nosso debate e pronto para aprender com os mestres aqui presentes. Professor Gabriel, quer complementar? Como nós dissemos na aula passada, nós enfatizamos que Jesus ele se submeteu ao mesmo processo humano que todos nós nos submetemos, no sentido de ter sido gestado, no sentido de se desenvolver tanto do ponto de vista intelectual, como mental, como físico, fisiológico, enfim. Então foi algo que nós enfatizamos na aula passada e que da mesma forma nós aqui reafirmamos. O que o nosso irmão Gabriel falou até com termos bem elevado, né? Ele quis dizer que Jesus nasce e cresce e se desenvolve como uma criança comum nos termos psicológicos de qualquer necessidade que qualquer ser humano comum passaria. O que a gente também entende, e eu gostaria até de aguçar isso com vocês, é compreender essa parte da natureza dele, a sua pré-existência, como disse o nosso irmão Álvaro. Deus não poderia nascer, porque Deus é autoexistente. Ele é eterno. Ele não tem princípio e nem tem fim. Ele não está limitado ao nosso espaço de tempo. Contudo, na pessoa de Jesus, limitou-se, assumindo a forma da sua própria criação. E essa expressão que a gente entende no verso aí 14, como leitura que nós fizemos, e o verbo, o logos, a natureza divina que estava nele. E a gente já vê claramente, se fez carne. Carne, natureza humana, natureza terrena. Quando a gente vai entender as profecias acerca do nascimento dele, se a gente examinar Isaías, capítulo 9, e verso de número 6, que é um texto tão conhecido de todos nós, e se você estiver aí em casa com a Bíblia, Isaías capítulo 9, e o versículo de número 6, diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Eu gostaria de salientar uma coisa aos irmãos que estão nos assistindo, e aos professores aqui, que a gente vai compreender que o menino nasce, mas o filho é dado. É tanto que Isaías está dizendo, o menino nasceu e o filho se nos deu. E é um detalhe que eu gostaria de lembrar,
é que, de fato, está presente aqui o menino que nasce, a natureza humana, o filho que é dado, a natureza divina. Quando nós analisamos o texto de João 3:16, que é o texto áureo da Bíblia Sagrada, o versículo que todos nós sabemos de qual é salteado, a gente vai entender o versículo dizendo assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho. Então, o divino é dado. A mesma frase de Isaías 9:6, que o Filho se nos deu. Então, Deus nos deu. O apóstolo Paulo vai ratificar isso aí também de forma maravilhosa no livro de Romanos. O irmão Ricardo Silva, que gosta de Romanos. Capítulo 1. Romanos capítulo 1, verso 1, Paulo diz assim: Paulo, servo de Jesus Cristo, e chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual antes havia prometido pelos seus profetas nas Santas Escrituras. É no verso 3 que eu quero entender com os irmãos. Acerca de seu filho, filho com F maiúsculo, que nasceu da descendência de Davi segundo a carne. Acerca do seu filho, Jesus, que nasceu da descendência de Davi segundo a carne. Declarado, verso 4, Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação. Nós vemos mais uma vez o próprio apóstolo Paulo fazendo a gente entender essas duas naturezas existentes nele, na pessoa de Cristo, a natureza divina e a natureza humana. Acerca do seu filho, que nasceu da descendência de Davi segundo a carne. Segundo a carne, ele nasce, porque o filho nos nasceu, ele nasce segundo a carne. E o filho que foi dado, declarado filho de Deus em poder segundo o Espírito. E é o Espírito Santo quem faz a gente entender que da parte espiritual da natureza divina estava presente na pessoa de Jesus, contido nele. O que Paulo vai dizer lá na carta aos Colossenses, porque nele, em Jesus, habita toda a plenitude da divindade. Ou seja, ele está cheio, completamente cheio da pessoa de Deus. Deu para os irmãos entenderem? Amém. Se alguém quiser questionar alguma coisa, uma oportunidade de estar expressando, mandando sua pergunta, é isso que nós gostaríamos de ter os irmãos participando conosco. Professor Alexandre. Os irmãos estão nos ouvindo direitinho. Se os irmãos estiverem nos ouvindo, coloca aí que ok, né? Porque teve algumas pessoas aqui que não estavam conseguindo nos ouvir, tá bom? Se os irmãos estiverem ouvindo direitinho aí, coloquem um ok, tá bom? Para a gente dar continuidade. Você pode mandar sua pergunta para a gente, tá certo? Participar. Sei que tem uns irmãos aí, muitos irmãos que já estão ligadinhos aí com a gente, tá bom? Essa é uma base introdutória e a gente está fazendo esse levantamento agora, né? E os irmãos já podem mandar aí os seus questionamentos. O que mais a gente pode acrescentar diante dessas duas naturezas, tendo em vista que a natureza, Tiago trouxe aí uma ênfase muito interessante com relação à natureza divina de Cristo, né? Já também pontuando a natureza, né, humana de Jesus. O que é que a gente poderia acrescentar a mais, né, diante dessas duas naturezas, querido Albert e querido Gabriel? Começa? Eu queria só fazer menção do mesmo versículo que nós tomamos como base, o versículo 14, que diz assim: vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e cheio de verdade. Então, na verdade, a gente, como a gente comentou na aula passada, Jesus se destacava não somente por ter um discurso atraente, por ter uma capacidade intelectual que se destacava dos demais, mas se destacava pela verdade, porque trabalhava com a verdade. E essa verdade que fluía de dentro, que não era como a dos fariseus. E a gente vai ver diversos embates em que os fariseus estavam ali e Jesus emparelha, se é que nós podemos usar esse termo, os fariseus ali justamente fazendo uso dessa verdade. Jesus falava do que realmente era e os fariseus faziam uso de uma capa. Nós podemos ainda dizer que Jesus fazia uso de autoridade. As suas palavras eram seguidas de atos espirituais realmente. Ele curava, ele perdoava pecados. E aí é nesse perdoar pecados, é nesse receber adoração que se mostra a espiritualidade de Cristo. Não somente no sentido de falar quanto humano,
mas também disfarçar ações que realmente demonstram a sua espiritualidade. Se o irmão Gabriel me permite aqui, antes do Magnata Albert Soares complementar ali, eu acho que essa expressão de Jesus, quando ele estava na sinagoga ensinando, Gabriel, eu acho que a gente vê claramente que ele diz assim: ouvistes o que foi dito aos antigos? Ele estava se referindo às Escrituras, como a voz de Deus bradou por intermédio dos profetas. Mas aí ele ratificava dizendo: eu, porém, vos digo. Ou seja, ele estava dizendo que a palavra dele tinha tanta autoridade quanto as Escrituras que foram citadas por todos aqueles rabinos de sua época. Era isso que fazia os fariseus ficarem, de fato, questionando Jesus. E o que me admira naquela sinagoga lá de Cafarnaum é que quando ele está ensinando, e eu gosto até de lembrar esse detalhe, Jesus está ensinando no meio do culto, trazendo a palavra, quando alguém se endemonia, né? Uma pessoa da plateia fica endemoniada. E Jesus repreende o demônio e sai dele. E as pessoas se questionaram: que autoridade é essa? Que poder é esse? Que coisa nova é essa? Que até os demônios lhe sujeitam e ele manda e eles obedecem. Continuando aqui com essa conversa, esse debate teológico edificante, é interessante destacar aqui algumas questões para que os irmãos compreendam bem a doutrina. Ela não tem como ser exaurida, não tem como ser explicada, né, numa conversa assim, mas para que os irmãos gravem ou guardem algumas questões importantes. Primeiro, do ponto de vista em que se analisa Jesus. Jesus, ele é um personagem polêmico para uns, né, porque ele, certo dia, entrou no templo com uma corda, né, e derrubou as mesas dos cambistas e soltou os animais, né, e chamou aquelas pessoas que ali negociavam dentro do templo de desrespeitosas, que aquela casa era uma casa de oração, enfim. Então Jesus era um ser polêmico para uns, Jesus era um ser que se tornava difícil de ser compreendido para outros, né? Tinha um poder de convencimento absoluto. Certa ocasião, Jesus estava no templo, o sumo sacerdote mandou que os soldados fossem prendê-lo, né? E os soldados chegaram lá no meio da multidão e começaram a ouvir o discurso do Cristo que pregava e voltaram, certamente com seus neurônios perturbados. É uma temática para Alexandre e Gabriel tratar desses assuntos, um abalo psicológico que lhes causou aquela fala, aquela pregação, e são questionados, né? Onde está o Jesus que nós mandamos vocês prendê-lo? Qual foi a resposta dos soldados? Ninguém fala como este homem fala. E o sacerdote ficou com raiva, né? Vocês vão se converter também, estão querendo seguir o Jesus. Então, Jesus por si só, ele é o ser humano mais questionado por muitos, duvidado por tantos e amado pela igreja que nele encontra salvação. Mas eu quero destacar e trazer aqui para os irmãos também uma complementação sobre o Jesus pré-existente. O termo pré-existente significa aquele que estava antes de existir. Parece ser um contraditório. Como é que alguém estava antes de existir? Porque ele é pré-existente do ponto de vista humano. Enquanto na humanidade Jesus não estava ainda presente, ele já existia na eternidade divina. Então, essa pré-existência, que é um atributo de Deus, né? Como já disse o nosso co-pastor hermeneuta Tiago Santos, Deus, ele é eterno. E o que é eterno? É o atributo daquele que não tem princípio e que não tem fim. Então Jesus tem também esse mesmo atributo. Jesus é um ser pré-existente. E que, para eu terminar esse primeiro momento, e que por conta do plano de salvação, quando se entende Cristo a partir da visão, do prisma da salvação.
Jesus só veio porque havia um plano de salvação. A leitura que se faz é este, plano de salvação, projetado por quem? Por Deus. Então, Jesus pré-existente torna-se encarnado, carne, para cumprir o plano de salvação. Então, eu queria destacar esses dois momentos aqui, o Jesus pré-existente e o plano de salvação. Concorda, Alexandre Marcelo? Senhor Albert Soares. Eu tenho uma pergunta aí do Isaac Souza. O companheiro Isaac Souza aqui traz uma pergunta, e a pergunta dele é o seguinte: a paz do Senhor, meu nobre amigo e irmão, quando Cristo fala, o dia e a hora da sua vinda não sabe, mas unicamente é o Pai. Eu acho que não seja assim, não sei se é uma pergunta, né, ou se é uma afirmação, mas quando Cristo fala, o dia e a hora da sua vinda não sabe, unicamente o Pai. Não sei se encaixa numa pergunta, positivamente. Mas vamos aproveitar, né? Eu tenho uma visão a respeito desse texto aí, né? Não sei se os nossos professores vão concordar, mas a gente está aqui para opinar mesmo. A pergunta que foi feita a Jesus, em relação ao dia e hora, era uma pergunta mais do ponto de vista político, né? De alguém que estava preocupado em sair do jugo romano. De um judeu que estava preso a um jugo romano, né? Que Roma era o império dominante, e que ele queria saber o dia que seria liberto daquele jugo, seria transformado e, consequentemente, herdaria a eternidade. Quando nos fala que ninguém sabe o dia nem a hora, senão o Pai, Jesus está tratando essa resposta do ponto de vista humano, ele como homem. Ele como homem que estava para cumprir uma missão, que era morrer na cruz, e que, portanto, humanamente falando, ele teria limitações de conhecimento da soberana vontade de Deus. Porque entenda na Bíblia que Jesus, mesmo sendo Deus, ele se sujeita ao Pai. Ele obedece ao Pai. Complemento nosso professor. Sei que você está querendo entregar aí a mensagem. Talvez até o nosso irmão Isaac esteja se expressado aí para a gente entender. Como a gente fala que existe uma característica em Jesus, que é da parte divina, que ele é onisciente, ele é aquele que sabe de todas as coisas. E a gente vai encontrar isso largamente dentro do texto bíblico. Aqueles fariseus lá no ato do paralítico de Cafarnaum, quando o paralítico é introduzido dentro da casa, e Jesus, sabendo que eles arrazoavam em seu coração, disse ao paralítico: homem, perdoados estão os teus pecados. E os homens estavam questionando, e o texto diz que o questionamento não era verbal. O questionamento era no interior. O Jesus onisciente entra em ação nesse momento, e sabendo que eles estavam questionando, diz que é mais fácil dizer ao paralítico: levante e anda, ou perdoados são os teus pecados. Então, para que vocês saibam que na terra o Filho do Homem tem esse poder, digo a ele: levante e anda. Mas o questionamento do nosso irmão, talvez aí, de Mateus 24, 36, o verso diz assim: porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente o Pai. Então, Jesus deixou claro que dessa pergunta, ou desse questionamento, nem ele saberia. E eu gostaria até de aguçar aqui o nosso professor Gabriel. Jesus sabia ou não sabia desse dia e dessa hora que seria o seu retorno, a sua volta? Ou ele simplesmente, como já pronunciou o professor Albert aí, na sua parte humana, não entendia isso naquele momento ou nunca entendeu? Eu gosto de pensar que existe uma angústia, e a gente puxa para esse lado mental até do ser humano, de saber o que vai acontecer no futuro, do que será. E a gente vê que isso é pertinente não aos nossos dias, mas já muito antes. E aí a gente vê essa questão do qual dia vai ser, como será, como é que vai acontecer, como uma angústia que assola realmente aquela pessoa. Então, eu trago isso muito mais, puxando para uma questão do que a Bíblia fala
acerca do homem. Então, dessa ansiedade de saber acerca do futuro. E é interessante também, seguindo aqui o que o mestre falou, os mestres falaram, depois eu quero ouvir também o nosso psiqui aqui, Alexandre Massimo também, com a sua opinião a respeito, é que naquele momento, a preocupação do Júnior não era quando voltaria, era primeiro consumar o ato principal da salvação, que era morrer na cruz do Calvário. Outra coisa importante é que quando Jesus fala que naquele dia ali, unicamente o Pai sabia, né, dessa possível data, nós estamos tratando de uma conversa que se dá no plano terreno, né, em que Jesus ele era homem para cumprir o plano de salvação no quesito morte do Calvário, mas que, a partir de Mateus capítulo 28, quando ele diz lá no Monte das Oliveiras, é-me dado todo o poder nos céus e na terra, ele reassume, a gente chama isso no grego de ekshous, né? Reassumir a glória que tinha no início. Né? Tiago vai falar sobre o esvaziamento, que ele gosta desse tema aí. Eu falo, eu sou mais humilde, eu falo só sobre reassumir o que já tinha. A gente chama de ekshous no grego. É assumir a glória que já era dele. Porque ele disse lá em João, Pai, eu quero voltar a ter, estou parafraseando, a mesma glória que eu tinha contigo aí. Né? Então, a saudade da glória. Então, hoje Jesus sabe perfeitamente o dia e a hora. Por quê? Porque ele voltou ao seu estado na eternidade de Deus. Mas naquele momento você entende que ele não Não igual sabia. como ele usou na expressão do verso 66, nem o filho. Eu não precisava se eximir de responder nada para ninguém. Né? Porque o próprio texto, o próprio Evangelho fala que ele conhecia os homens de forma aprofundada, nos seus detalhes. Não precisava esconder a verdade. Mas eu entendo, nesse momento aí, que a resposta dele foi uma resposta sábia, porque não interessaria. E complementando, quando Jesus vai, antes de ser assunto ao céu, é feito novamente um questionamento, né? Quando se dará a restauração de Israel, né? Quando vai acontecer o cumprimento das profecias? Porque Jesus fala, não vos compete saber os tempos, né, que Deus designou no seu propósito. Então Jesus fala de uma afirmativa, dentro do que Gabriel falou com profunda razão, para justamente evitar a ansiedade. Fechando o raciocínio, imagine se eu dissesse, eu volto em 2022, 1º de janeiro de 2022. Como seria isso? Né? Como seria isso? Então, como a relação homem-Deus é por fé, nós temos que crer nessa perspectiva da sua vinda, mas eu compreendo, na minha humilde capacidade de interpretação da Bíblia, que nesse momento aí, ele não sabia, do ponto de vista humano, mas que hoje plenamente tem conhecimento de todos. E é interessante o que o Albert estava falando, porque já nesse ponto, já no final, né, nessa ansiedade, se de fato Jesus não tivesse dito, se expressado dessa forma, né, e se ele tivesse expressado dizendo que viria tal dia, né, a gente começa a entender o quanto seria, como é que estaria, na verdade, o povo, né? E a gente faz uma análise, como é que os crentes, né, do nosso século hoje, será que eles de fato estavam adorando ou eles deixariam para adorar quando estivesse mais próximo da sua vinda, né? Eu acho que não caberia o sentido, né, de adorar o Senhor, independentemente do tempo, independentemente do século, independente da circunstância, né? Aí entra uma questão, tipicamente, eu vou adorar porque eu sei que ele está próximo, então vou fazer aquilo que é certo, eu vou... enfim, né? Se guardar, né? Então, a gente precisa deixar isso bem claro, né? Com um entendimento bem claro com relação a isso. Eu quero fazer uma pergunta relacionada ao texto de João 14. Quando o texto, o João vai escrever dizendo que Tiago explicou muito bem, né? O verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória. Essa glória, ela faz sintonia
com a glória, que é revelada, né? Não apenas como atributo, porque glória não é atributo e sim manifestação, né? Mas eu quero chegar já no final do versículo, quando ele diz assim, cheio de graça e verdade. Essa graça é aquela que Paulo escreve em Efésios? Começando com as maiores autoridades aqui presentes, Tiago e Gabriel. Existe uma expressão que a gente até comumente utiliza no nosso meio, que a gente chama de multiforme graça, né? Multiforme graça. A gente costuma dizer que Deus é um Deus que trabalha de várias formas. Existe a graça, como a expressão de Efésios, porque a graça de Deus, eu gosto até de usar isso, não é nem em Efésios, e pela graça sois salvos, Efésios. Pela graça sois salvos por meio da fé, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Eu gosto também da expressão de Paulo, se não me engano, a Tito 2:11, quando diz assim, porque a graça de Deus se há manifestado. O Alexandre usou da expressão aí, que Jesus era cheio de graça. O fato de Jesus ser cheio de graça não era que ele fazia gracinha, não é? Isso é Tito 2:11, porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Paulo está se referindo graça como o próprio Cristo. A expressão que eu entendo do verso 14 aí, cheio de graça, é de entender que a graça para perdoar, a graça para agir, a graça para se revelar. Graça do termo aqui de Tito 2:11 é o favor imerecido. O fato de Deus estender a mão para nós. Porque a graça de Deus, o favor imerecido de Deus se há manifestado. Do grego quer dizer tornou-se visível, trazendo salvação. Do grego sotéria, a libertação da condenação do inferno, literalmente. Ele está dizendo que a graça, o favor imerecido de Deus, que era o próprio Cristo, é tanto que em outra expressão do texto vai dizer que dele, da pessoa de Jesus, nós recebemos graça sobre graça. Ou seja, dele emanava o favor de Deus para a nossa vida, que foi manifestado na sua própria pessoa. Assim que eu entendo essa expressão de João 1,14. Maravilha. É que você pode contribuir. Vamos lá. Eu acho que o Tiago já esgotou todo o assunto. Deixa eu ver se eu acrescento mais alguma coisa. A glória, quando João fala, vimos a sua glória. O que é glória, né? Quando você analisa o termo glória dentro da Bíblia, você vai ter mais de uma interpretação, né? Mais de uma vertente, né? Você pode tratar da glória de Deus, que seria a glória absoluta, né? Que é onde se manifesta a totalidade do poder de Deus na sua glória. Por isso que Ele é Deus. Tá? E uma outra coisa é quando você vê, por exemplo, o que Jesus fazia. Andar sobre o mar, ressuscitar mortos, curar doenças, expulsar demônios. Isso, na minha forma de aplicar o versículo, eram manifestações dessa sua glória. Porque João não está tratando aqui da glória como a majestade ou o poder visível, né? Porque não teria como Jesus vir, encarnar-se com a sua glória, né? Mas as manifestações que ele fazia, que realmente geravam, como citou o Tiago aqui, a cura do paralítico lá dentro da casa, uma glória da cura física e uma glória do perdão. Então, qual é a intenção aqui? É mostrar que essa glória, na forma de aplicação do texto, poderia ser entendida como as manifestações que Jesus operava, que para mim, ser humano, é uma glória, algo glorioso de se ver, né? Algo majestoso de se ver e foge da naturalidade, da normalidade humana. Então, seria nesse ponto. E o outro ponto para fechar é a questão da graça, né? Como o Tiago bem falou, a graça
no grego bíblico, ela tem também algumas interpretações como favor, como presente, poder também, né? Entraria a parte do poder, a graça como um derramamento de autoridade espiritual, né? Então, seguiria também nesses termos aí. Eu quero deixar para o nosso psicólogo Gabriel nos ajudar também. Ainda tem a verdade aí, para dissertar acerca dele. Cheio de sim. graça Sim, e de verdade. perfeito. Se me permite usar a definição que Tiago deu sobre graça como favor imerecido, a gente vai pensar que o homem, após o pecado, como diz a Bíblia, estava destituído da glória de Deus. E se me permitir dizer que a graça foi dada como esse mediador, que possibilitou o homem ser religado a Deus. Ou por que não dizer ainda que essa graça foi dada como o nosso sumo sacerdote perfeito. Nós sabemos que durante o Antigo Testamento existia a figura do sumo sacerdote como aquele que mediava, como aquele que ligava. E Cristo veio, na verdade, os sumos sacerdotes do Antigo Testamento eram homens pecadores, imperfeitos, e que Cristo foi, na verdade, essa perfeição, essa graça que nos foi dada, essa possibilidade de se religar a Deus. E é importante, viu? Desculpa aí, mediador, a gente abordar o que o Tiago citou aqui, Efésios 2:8, quando Paulo, dentro de um contexto de heresias, que foi escrita essa carta, na época que Paulo escreveu a carta aos Efésios, nós tínhamos lá o gnosticismo, o agnosticismo, nós tínhamos uma série de heresias que negavam a humanidade de Jesus, negavam a divindade de Jesus, negavam a salvação por meio de Cristo. E aí Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele enfatiza a razão da salvação, dizendo que porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Então aqui você vê a graça como meio de salvação, como disse o nosso teólogo aqui, Gabriel. A graça como caminho pelo qual o homem saiu do poder do pecado e retornou à glória, né? Como bem explicou o nosso conferencista T.G. Santos. Então, pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Então a graça aqui como elo, como a porta que garantiu ao homem o retorno à glória. Já que ele está na graça, você pergunta aí para ele. Temos uma pergunta aqui do irmão Natanael. Irmão Natanael, Cheio. congrega aqui com a gente, né? O obreiro do Senhor Jesus aqui, e ele colocou uma pergunta assim: como a graça absolve todo o pecado? O que levaria o homem ao inferno? Vou repetir. Como a graça nos absolve de todo o pecado? O que levaria o homem para o inferno? Quem se abdica? Eu vou introduzir só. Pode pensar. Duas questões que Natanael, nosso querido, irmão, aborda aí. Primeiro, que a graça substituiria o verbo absorver, né? Porque existe um poder espiritual no sangue de Cristo, né? Que é o poder que destrói o pecado, né? Destrói o pecado. Primeiro ponto. Se você observar a linguagem simbólica do Antigo Testamento, você verá que quando Deus instituiu os sacrifícios de animais, né, os holocaustos, o judeu pecava, aí levava lá um novilho puro, né, um animal qualquer, às vezes uma pomba para aqueles mais pobres, levava um animal para ser sacrificado. E o sangue daquele animal, ele era o quê? Aspergido, né? Ele, às vezes a gordura era queimada, dependendo do tipo de pecado. Onde é que eu quero chegar? O sangue de animais, eles eram aspergidos, ou seja, espalhados, né? Espalhados. E nós tínhamos aqui uma cobertura do pecado, para que o homem não fosse morto pela ira divina. Com Jesus,
Nós não temos uma cobertura do pecado, nós temos o perdão total, a aniquilação do pecado. Nesse sentido, a graça revelada por meio de Cristo, ela aniquila o pecado, tornando o homem nova criatura e detentor a sua capacidade para tornar-se a ser salvo. E aí, logicamente, quem vai para o inferno? Todo aquele que rejeitar a graça para ser salvo. Quero ouvir os mestres sobre o assunto agora, para complementar aqui ao meu introdução. Às vezes eu acredito assim, ao Simão Albert, que seria bom até a gente explicar, visto a quantidade de irmãos que nós temos nos acompanhando, é que às vezes a gente usa o termo de aniquilar o pecado. O sacrifício de Cristo foi feito de uma vez por todas. Cristo realizou o sacrifício uma vez só, morrendo na cruz, garantindo perdão de pecados de uma vez por todas. Logicamente. O cristão, eu não sei se também estava isso dentro da pergunta de Natanael, né? Como a graça nos absolve de todo o pecado? A manifestação da graça nos absolveu, como o Albert bem citou agora. Ele até disse, não usaria o termo absorver. Eu até diria que absorver é um termo do meio jurídico, do qual você está lá. E para usar o termo jurídico, eu gostaria de usar 1 de João 2:1. Filhinhos, não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado. Não é? Advogado, com a maiúscula do grego paracleto, aquele que está junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas pelos de todo mundo. Ele é aquele que perdoa esse pecado, que asperge esse pecado, como já foi muito bem citado aí pelo nosso irmão Albert Soares. Eu não sei se saiu da live aí, né? Saiu da live? Não. Foi meu celular. O que nós gostaríamos até de explicar é que o cristão ainda, estando lá, irmão Gabriel, eu gostaria que você esclarecesse isso para mim. Aquele que recebe de Cristo o perdão dos seus pecados, de todos os seus pecados, no ato em que ele nasce de novo. E vale a pena a gente estar aqui até estudando Bíblia, falando de Bíblia, é bom a gente dizer, o cristão não recebe a salvação simplesmente no ato de levantar a mão. É quando existe nele a conversão, quando ele se converte, é quando ele nasce de novo, quando ele muda de vida. E quando isso acontece, ele recebe perdão do pecado. Mas a sua vida está totalmente fora de pecar, ele não tem mais possibilidade de pecar. Não pode pecar, né? Ele não pode pecar nunca mais. Ele poderá pecar alguma vez. Nos ajude aí, professor Gabriel. Eu medo dizer que o ato da conversão ela acontece a partir de um entendimento. Eu entendo que estou no caminho errado, que aquele caminho vai me levar à condenação eterna e eu me converto. Quer dizer, eu mudo radicalmente daquele caminho. É como alguém que vai numa direção e muda de direção. E uma vez tendo mudado de direção, ele se insere num processo que nós chamamos de santificação. E eu gosto de dizer, quando eu ministro escola bíblica sobre isso, que a santificação é um processo contínuo de aperfeiçoamento, contínuo de busca, que o homem sozinho não consegue estar nele, mas que através de Cristo ele se aperfeiçoa a cada dia. Muito boa. Nova. Só um acréscimo, eu quero até ver se Natanael colocou absorver. Absorver é como uma esponja que você vai lá e absorve, né? O absolver. Absolver. Né? Que é a absolvição, que seria um termo no meio do direito criminal. Mas a explicação foi perfeita aqui. Passo novamente para a nossa liderança maior. Meus irmãos, nós estamos falando, recapitulando alguns pontos importantes da nossa lição, do número 12, nossa lição do número 12, né, trazendo a importância do verdadeiro Deus, Jesus como verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Tá bom? Pedido para a gente estar sempre falando a respeito do tema em que nós estamos abordando. Reforçamos, se os irmãos têm alguma pergunta, faça para a gente alguma pergunta,
Eu vou fazer Alexandre, se você me permite, eu gostaria até de voltar, ainda antes de você começar, o verso 14 de João, para falar dessa expressão, cheio de graça e de verdade. Que eu acho que na época de Cristo, a expressão verdade era uma coisa que até, eu diria, um questionamento de sua época. Não sei se você lembra, quando Cristo se colocou diante de Herodes, ele perguntou o que é a verdade. Foi Herodes ou foi Pilatos? Né? O que é a verdade? E Jesus se declarou em João 14,6, eu sou a verdade. Então, eu acredito que naquela época de Cristo vinha muitos impostores. E naquele momento ele se apresenta como a verdade. Eu até gosto do questionamento de um fariseu, em Mateus 22,16, que ele se aproxima de Jesus e diz assim, mestre, sabemos que és verdadeiro. Olha a conduta de Jesus, como que até os seus inimigos lhe enxergavam. Sabemos que és verdadeiro. Isso é Mateus 22,16. E que ensinas o caminho de Deus conforme a verdade. Ou seja, o ensinamento de Cristo era pautado na verdade, ele era verdadeiro, e eu gosto de usar as expressões que ele gostava até de se utilizar quando ia falar, dizendo, na verdade te digo. Então, Cristo é, conforme João 1,14, cheio de graça e de verdade. Glória a Deus. Complementando aí, porque a temática é boa, né? E essa questão da verdade, são duas ressalvas, se me permite, nobre mediador. Fica à vontade. Primeiro, a questão da verdade é um tema bíblico, é um tema teológico, e é um tema amplamente discutido na área da filosofia. Existem vários questionamentos. Existe a verdade absoluta, né? Alguém pode chegar à compreensão de uma verdade. Então, Cristo se utiliza de um momento em que... qual era o cenário histórico? Israel era subordinado ao Império muito forte, ao Império Romano. Israel vivia uma expectativa de se libertar, e aí entravam os zelotes, como os que criavam as contendas, as revoltas internas para tentar se libertar do Império Romano. Israel estava distante da vontade divina, porque havia aí o período interbíblico, né? Quando a última profecia de Malaquias, até o nascimento de Jesus, são 430 anos, mais ou menos, de silêncio de Deus. Durante mais de 4 séculos, Deus não fala com Israel. E a voz que brada, João capítulo 3. E a voz de João Batista, quando ele vem trazer a revelação da voz que clama no deserto. Ele quebra o silêncio divino justamente para fazer o que ele fez, preparar o caminho para o Senhor, que é a verdade absoluta. Irmão Sergiano está participando com a gente aqui, Sergiano Ricardo, e ele deixa aqui uma pergunta, eu acho que é apologeta, né? Apologista, né? Como os apologistas classificam as evidências da ressurreição de Jesus Cristo? Eu vou introduzir, Tiago conclui e Gabriel faz aí. Eu não sei como Gabriel vai. Bom, para os irmãos entenderem, o que são, o que faz os apologistas? O termo apologista vem de apologética, e apologética é a defesa do conceito da fé. Né? Existe na Bíblia Sagrada o livro de Judas. Judas é o menor livro, um dos menores livros da Escritura Sagrada, e Judas é um livro que trata justamente disso. Vamos ler aqui Judas. O livro de Judas é antes do livro da revelação do Apocalipse. Só para preparar aqui o caminho para os mestres poderem fazer a conclusão. Judas, capítulo 1, versículo 3. Capítulo único, né? Diz assim: Amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Então, o termo apologético está relacionado também a essa defesa de fé de Judas. E, logicamente, isso aqui é outro Judas, né? Um Judas convertido.
Então, para concluir minha parte inicial, as evidências acerca ele pergunta sobre a vida de Cristo, a volta, né? Isso. As evidências acerca da volta de Cristo, Da ressurreição de Cristo. da ressurreição, perfeito. As evidências acerca da ressurreição de Cristo, primeiro, a própria promessa de Jesus é uma evidência clássica. Se não fosse evidência, os sacerdotes não teriam pedido autorização para os soldados guardarem o túmulo e alegavam eles que os discípulos poderiam vir de noite, resgatar o corpo, etc. Então a própria palavra de Jesus era uma evidência verbal. A segunda evidência é que os discípulos viram Jesus ressuscitado, né? As mulheres viram Jesus ressuscitado, depois Pedro viu, João viu, e todos, 500 pessoas viram Jesus ressuscitado antes de ser assunto ao céu. E, fechando minha linha de raciocínio, quando os discípulos estavam dentro de casa, fecharam as portas, fecharam as janelas, e de repente Jesus ele entra na casa, se apresenta na casa e diz: Pai, seja convosco. Então, essas são evidências históricas, registradas, e a mais importante de todas elas, do ponto de vista físico, o corpo de Jesus nunca foi encontrado. E está escrito lá, na entrada da tumba, do sepulcro, né? Jesus, o corpo, não está aqui. Ele ressuscitou. Eu parei o caminho de Elvis. Só para complementar, algo que estava falando, e eu estava me lembrando acerca do que Pedro disse, que nós deveríamos estar prontos. E eu não vou repetir tudo que ele aqui trouxe, mas só para complementar, e que nós deveríamos, na verdade, estar prontos para responder a qualquer um acerca da razão da nossa fé. E isso não quer dizer que nós creiamos tão somente pela razão, mas pela fé também. E é interessante que, às vezes, o fato da gente dizer que crê pela fé, às vezes a gente tenta negar a questão da razão. Quando Paulo, e mais uma vez eu cito Paulo para dizer que Paulo disse que o nosso culto ele deveria ser racional, com entendimento. É com esse entendimento que nós fazemos a defesa da fé. É com esse entendimento que nós compreendemos. Se nós não temos a dimensão do que são os nossos fundamentos, do que defende realmente a palavra de Deus, nós somos meros religiosos. E aí que, mais uma vez, Paulo disse, nós podemos ser levados por qualquer vento de doutrina, ou podemos nos mover facilmente no nosso entendimento. Então, diante de tudo que já foi dito, eu apenas enfatizo essa importância da gente conhecer quem foi o nosso Cristo, quem são os nossos fundamentos, e aí retomo, se me permite, a outra discussão que é acerca da verdade. A verdade que é imutável, a verdade que não muda. Então, nós, na verdade, vivemos tempos trabalhosos e difíceis em que o relativismo me parece que toma conta até mesmo de nós cristãos. Se a gente não tomar cuidado, isso vai chegando para nós e nós começamos a nos questionar. Será que a nossa verdade é realmente absoluta? Ou será que a nossa verdade é realmente a correta? E aí eu digo que nós temos que fazer uso da fé para acreditar na verdade que Jesus disse. Ele disse: eu sou o caminho. Então ele não abriu hipótese para outras saídas ou outros caminhos. Ele disse: eu sou a verdade. Então não existe outra verdade fora dele. Eu sou a vida, não existe vida fora dele. Então é importante a gente entender, porque esse relativismo, ele se choca muito conosco em todos os lugares que nós estamos. O mundo contemporâneo hoje, ele faz uma cobrança muito grande, um embate muito grande da nossa fé por meio do relativismo. Então, o que é verdade para você não é verdade para mim. Eu até diria, irmão Gabriel, que a gente vive isso até dentro da igreja, e quando você diz alguma coisa, alguém pergunta onde está escrito, né? Se você falar algum questionamento da fé, a pessoa que está lá está onde? Onde é que isso está? Cadê? Deixa eu ver. É como se os próprios cristãos precisassem disso aí. Em vez de se tornarem defensores da fé cristã, eu até me alegro em que o nosso irmão Sergiano, que acredito eu já congregou conosco, né? Isso. O irmão Sergiano já congregou conosco, é ele mesmo. Ele estava na live aí, lá em Pirangi do Sul.
e hoje serve ali em Pium. E nós louvamos a Deus pela vida dele, pela sua participação conosco aqui na live. E esse questionamento, eu digo que o cristão, às vezes hoje, em vez de se tornar defensor dessa fé, ele se tornou questionador da própria fé. Existe um capítulo, irmão Sergiano, 1 Coríntios 15, nós chamamos de o capítulo da ressurreição. Tanto que se você pegar a epígrafe do texto, está lá a ressurreição. Como já disse nosso irmão Albert, ele vai tratar, o apóstolo Paulo, de que Cristo morreu pelos nossos pecados. Morre Cristo pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que ressuscitou, segundo as Escrituras. Aí ele vai dizer que foi visto. E eu gosto de lembrar esse detalhe, que tanto a morte foi segundo as Escrituras, quanto a ressurreição foi segundo as Escrituras. Ou seja, estava previsto pelo próprio Deus que ele morreria, estava previsto pelo próprio Deus que ele ressuscitaria. Eu diria que até nas expressões do salmista Davi, quando ele disse assim, porque não permitirás que o teu santo, o teu justo veja a corrupção do corpo. Então Cristo ressuscita. Aí Paulo vai dizer em Coríntios 15, verso de número 5, foi visto por Pedro, foi visto pelos 12. Verso 6, foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais na época de Paulo ele disse, vivem a maior parte deles. Verso 7, foi visto por Tiago, depois foi visto por todos os apóstolos. E por último, Paulo disse, como a um filho abortivo, ele apareceu-me a mim. Então, de fato, ele ressuscita. E os irmãos não precisavam que alguém provasse mais por A mais B. Alguém que viu Jesus disse, eu vi Jesus. Eu falei com ele, ele esteve conosco. E essas foram evidências suficientes para, na época de Paulo, na época apostólica, os irmãos nunca duvidarem e se tornou base, até porque eles eram testemunhas oculares de que viram o próprio Cristo ressuscitado. Para o nosso tempo de hoje, irmão Sergiano, no verso 14 do capítulo 15, Paulo diz assim, se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação. E também é vã a nossa fé. Se Cristo não tivesse ressuscitado, tanto seria em vão nós estarmos aqui, porque estaríamos falando de uma utopia, estaríamos falando de, como disse o irmão Gabriel aqui, de um mito, gosto de falar de mito para não refletir outra coisa. Estaríamos falando de uma simples história. Nós não estamos falando unicamente de um Jesus histórico, não estamos aqui unicamente falando de um personagem que surge, nós estamos falando daquele que disse que estaria aqui conosco, numa live como essa, entre nós quatro, e são onde houver 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estarei no meio deles. Então é esse Jesus que morre e que ressuscita. E para a gente entender isso, versos 22 e 23, irmão Sergiano, de 1 Coríntios 15. Porque assim como todos morreram em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Então, se todo homem morreu no pecado de Adão, todo homem ressuscitou na ressurreição de Cristo Jesus. E isso é uma evidência tão histórica que não tem ninguém no mundo que consiga abalar a fé cristã ou duvidar dessa fé que nós temos em Cristo Jesus. Glória a Deus. Maravilha. Nós estamos já com mais de 1 hora de live e temos aqui mais 2 perguntas para a gente entrar na nossa pergunta de fechamento, viu? Nós temos aqui uma pergunta que a gente vai finalizar com ela. Pode o Criador tornar-se criatura ou parte da criação? Respondemos só uma, viu, Criado? Precisa responder a segunda. Mas aqui temos 2 perguntas aqui. Uma feita pelo irmão Isaac Souza. Ele fez assim, por que Cristo fala a expressão filho do homem? Né? Eu acho que ele quer saber o entendimento, porque várias vezes a Bíblia fala a respeito de filho do homem. O que é que vocês poderiam acrescentar? Professor Gabriel aí vai dissertar acerca. Algumas vezes nós vamos ver a Bíblia citando filho de Deus e filho do homem. E na verdade eu acho que isso são um dos pontos que fortalecem ainda mais a divindade de Cristo e a sua humanidade. A gente vai ver ali no
batismo, na verdade, Deus se reportando naquele momento como uma voz e dizendo: esse é o meu filho amado, em quem eu me comprazo, ou em quem eu me alegro. Então ali fica revelado a divindade de Cristo. Se é que era realmente essa pergunta. Interessante que Gabriel destacou, mas nós temos também, só fazendo uma acréscimo ao que ele já disse, que é toda a verdade, o termo filho do homem você vai encontrar no Antigo Testamento com várias repetições no livro de Ezequiel. Filho do homem, levanta-te, desce ao vale, e lá falarei contigo. O termo filho do homem também pode ser entendido como a natureza humana de Jesus. Perceba que quando Jesus se refere a filho do homem, ele está enfatizando que ele é humano. Ele é homem semelhante aos homens. Limitações, dificuldades umas das outras, mas ele enfatiza a sua natureza puramente humana. Então, toda vez que você encontrar no Novo Testamento o termo filho do homem, você estará vendo ali Jesus ou algum outro que faça referência, enfatizando a sua natureza humana. E em Ezequiel também era a mesma situação. O filho do homem era uma forma de Deus tratar o profeta, né? Destacando ali a sua humanidade. Quer acrescentar, Tiago, mais algum acréscimo? Eu acho que está altamente respondido. Então vamos passar para a nossa próxima pergunta. Nosso irmão Claudemir, faz parte da nossa igreja aqui, está perguntando assim: quando Jesus ressuscitou, teve alguma diferença em relação ao ser 100% homem e 100% Deus? Não entendi bem. Quando Jesus ressuscitou, teve alguma diferença em relação a ele ser 100% homem e 100% Deus? Pois sabemos que ele entrou no lugar onde os discípulos estavam sem precisar desatar as suas, acho que não sei se é portas, mas postas. Acho que é postas. Se me permite começar, irmão Claudemir, é uma alegria primeiro dizer logo que tem você participando, né? A gente gostaria de estimular os irmãos a participarem dessa live. Essa expressão de Jesus ser 100% homem, 100% Deus, após a sua ressurreição, eu acredito que gera esse questionamento, porque quando a gente vê Jesus, eu acho que isso é no Evangelho de João, quando Jesus aparece, isso é João capítulo 20, verso 19, chegada pois a tarde daquele dia, o primeiro da semana, cerradas ou fechadas as portas, onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse: paz seja convosco. O que Jesus se utiliza aqui, Claudemir, nesse versículo 19, é diferente do que algumas pessoas hoje chamam de holograma, né? Existe holograma, que é aquele desenho ou uma imagem criada por um computador, que eu estou vendo ela, que ela está reproduzida diante de mim, porém eu não consigo tocar nela. Né? Se eu tentar, eu vou... É uma imagem sem corpo, isso é holograma. O que acontece com Jesus, no capítulo 20, verso 19, não tem parte com isso. É tanto que, no ato da sua ressurreição, no capítulo 20 de João, quando ele ressuscita, que Maria enxerga ele ali, sabendo que é ele quem está falando, ela quer tocá-lo. Ele diz: não me toques agora. E quando Jesus se apresenta, mesmo entrando com as portas fechadas, na sala em que os discípulos estavam, ele disse assim a Tomé, que não estava presente. Isso já era a segunda aparição de Jesus. Vale a pena salientar isso aí. Na primeira aparição, Tomé não estava. Na segunda aparição, Tomé estava. E quando Jesus entra na segunda aparição, com as portas trancadas, a gente chama isso de teofonia. É a capacidade que Deus tem de adentrar em qualquer lugar sem precisar abrir a porta. É o poder que Deus tem, Cristo tem,
pelo fato de ser Deus, não limitado ao espaço, ao tempo ou absolutamente nada. E perceba, ele continuou para mostrar a Tomé uma coisa: eu tenho um corpo físico. Mesmo atravessando, entrando na sala que estava de porta fechada, disse a ele: põe aqui o teu dedo. Põe a tua mão no meu lado. E Tomé disse: não, bota a mão aqui. Toque. Jesus senta e come. Tem alguma coisa para comer? Come um pedaço de peixe. Então isso demonstra que um corpo que, se fosse tipo um holograma, se fosse um corpo projetado, se fosse isso que a gente tem ideia hoje em dia de tipo alma, que atravessa um lugar, não comeria. Mas Jesus chega com o seu corpo ressuscitado e come. Então, mesmo após a ressurreição, ele permanece como 100% Deus, atravessando essa barreira física, onde ele adentra sem precisar abrir a porta, e 100% homem, quando diz: me dá esse peixe e deixa eu comer esse pedaço. Ressuscitado vai ser visto, como nós já acabamos de falar, uma vez por Pedro, pelos discípulos, por 500 irmãos e por inúmeros outros, que Jesus estava entre eles de corpo físico, no qual eles poderiam pegar fisicamente. Então ele comeria, só que após a sua subida aos céus, pelo menos entendo eu, isso aí vai se modificar, porque é tanto que a Bíblia diz que nós teremos um corpo semelhante ao de Cristo. Convém que o que é corruptível se revista de incorruptibilidade. Então deixaremos de ter esse corpo como ele deixou, para ter um corpo glorioso, ou um corpo espiritual. Para isso aí eu vou deixar o professor Albert Soares complementar a resposta para você, Claudio. Quer compartilhar, Albert? Só uma simples contribuição dentro do que o Tiago já falou. Tem duas questões aí. Primeiro, que nenhum ser humano, na sua racionalidade, ele vai agir naturalmente ao ver o morto voltando à vida. Né? É da própria natureza humana. Né? Se de repente alguém morre e você sabe que morreu de repente enquanto está no meio do caminho, qual vai ser a reação da pessoa? Né? Alguns terão reações adversas. Segundo ponto, só complementando o que o Tiago falou, quando Paulo, voltando ao texto, Tiago, 1 Coríntios 15, quando Paulo fala da ressurreição, da transformação que ela levará, ele fala no capítulo 15, 1 aos Coríntios, versículo de número 38, isso aí para o nosso tocador e pesquisador bíblico Claudemir, 1 Coríntios 15, 38. Mas Deus dá-lhe o corpo como quer, e a cada semente o seu próprio corpo. Versículo 40. E há corpos celestes e corpos terrestres, mas uma é a glória dos celestes e a outra a dos terrestres. Então, Paulo fala aqui sobre a transformação que acontecerá nos nossos corpos por ocasião da ressurreição. E é interessante que algumas linhas de interpretação bíblica falam ou mostram que Jesus tinha um corpo que era um corpo que estava transcendente ao corpo físico, ou seja, era um corpo diferente, um corpo, como bem disse nosso irmão Tiago, era um corpo que se tocava, que se pegava, que se aproximava, mas era um corpo que tinha uma outra natureza. Porque para ele ressuscitar, ele precisou ressuscitar em corpo. Não haveria ressurreição fora de um corpo. E o corpo que ressuscitou era o corpo que tinha sido pendurado na cruz do Calvário. Né? No entanto, por ele ser Deus, um corpo diferenciado, um corpo espiritualmente aperfeiçoado. E, logicamente, dentro do que o Tiago falou para finalizar, Jesus permanece até hoje com a sua natureza, não houve alteração humana e divina, porque ele continua, mas em outra dimensão. Né? Ele assume a sua personalidade divina, porque imagine só, se ao morrer ressuscitado deixar de ser homem, estaríamos tratando do assunto hoje? Não. Né? Ele permanece na sua integralidade, na sua plenitude. Comentar, Gabriel?
eu diria que ele continua sendo o homem perfeito. Exatamente. Meus irmãos, nós já estamos caminhando aqui para 1h20, né, de ensinamento. Eu quero só... Felipe Silva fez uma pergunta aqui. Se a gente for bem rápido, a gente consegue finalizar essas duas perguntas, tá bom? Para a gente finalizar também, para não ficar muito cansativo. O Antônio Marcos, ele fez uma pergunta, e eu acho que ele se direcionou aqui ao Tiago Santos, né? Que ele botou irmão Tiago Santos, né? Jesus planejou a salvação da humanidade antes da fundação do mundo? Essa é a pergunta do irmão Antônio Marcos. Jesus planejou a salvação antes da fundação do mundo? E aí, reverendíssimo Tiago Santos? Meu querido irmão Antônio Marcos, é muito bom tê-lo também aí participando da live, perguntando, tirando suas dúvidas. O assunto hoje, de fato, que nós estamos comentando, é da pessoa de Jesus enquanto natureza humana, natureza divina. Eu acho que está tudo num conjunto, que a gente já falou dele ressurreto, dele antes de ressurreto, das suas limitações. A pergunta do nosso irmão Antônio Marcos, ela paira dentro de um questionamento muito grande que existe dentro da teologia sobre o fato de Deus conhecer ou não conhecer esse princípio, né? Antes da fundação do mundo, ele até corrigiu lá embaixo, deixa eu entender a pergunta dele aqui novamente. Tiago Santos, Jesus planejou a salvação da humanidade antes da fundação do mundo? Eu gostaria de dizer, irmão Antônio Marcos, que o pecado de Adão e Eva não foi para pegar Deus de surpresa. Poderia até usar a expressão que Deus não é pego de surpresa numa situação como essa, né? Não é que Deus criou Adão e já entendi. Existem atributos que são de Deus, comunicáveis e incomunicáveis, que só pertencem a Ele. O fato de Deus conhecer as coisas antecipadamente. Então, o apóstolo Paulo disse em Efésios capítulo 1, bendito seja o Deus, verso de número 3, o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos, irrepreensíveis, diante dele em amor. E nos predestinou para filhos de adoção, nossa condição atual, por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. O fato de nós dizermos que Deus tinha projetado isso antes, quer dizer que ele, como arquiteto, criador de todas as coisas, já tinha idealizado todo o processo ou projeto de salvação para a humanidade. Existem pontos, irmão Antônio Marcos, que é de difícil entender e que às vezes nos levam a questionamentos que podem causar mais confusão do que edificação. E nesses a gente não costuma adentrar para que não fique causando mais turbulência do que alguém possa dizer, poxa, como eu compreendi isso que foi explicado. Então Deus é um Deus que vai além da nossa compreensão. Eu diria que o mistério, para até concluir a nossa live, não sei com a última pergunta aí, Alexandre, que o mistério da encarnação, que o fato de dizer que o Criador tornou-se parte da criatura, ou parte da criação, porque não tem como, por exemplo, seria como eu criar esse lápis, fazer muitos lápis, e depois, para salvar os lápis, eu me tornar um lápis. Isso é quase incompreensível para a mente humana. A mente humana não vai conseguir dissertar esse assunto de forma conclusiva e possa dizer, poxa, como eu estou suficientemente, a resposta que foi me dada me satisfez. É praticamente impossível nós entendermos como que o Criador, e eu diria como que o Criador mata o próprio Filho, que tornou-se criação para salvar a criatura. Então, isso tudo esbarra no que nós poderíamos chamar do grande amor de Deus. E se os irmãos
querem aí complementar. Só para concluir aqui para o nosso irmão Antônio Marcos, eu creio, e se o senhor der uma analisada melhor em Efésios 1, nesse primeiro capítulo, analisando, estudando direitinho, o irmão vai compreender que antes da fundação do mundo, verso número 4, Deus tinha nos elegido, já tinha eleito um povo que iria crer na pessoa de Jesus, crer para a salvação e a vida eterna. Maravilha. Quer corroborar, querido Albert Soares? A aula já foi dada. Gabriel. É fato que às vezes a gente quer meio que enxergar Deus como, ou comparar Deus como um mero humano que nós somos. Então a gente tende a ler o Gênesis e observando tudo o que se desenrola naquela história, e aí de repente Adão é criado, Adão peca, e é como o professor Tiago trouxe aqui, é como que Deus tenha sido pego de surpresa e aí tenha que criar um novo plano ou criar um plano B para resolver o problema que o homem causou. Ou, na verdade, nós sabemos que Deus tem um atributo que é a onisciência, ou a presciência, ainda dizendo, que é a capacidade de saber das coisas antes que elas existam ou antes que elas venham a acontecer. Então, eu chamo a atenção para a gente sempre ver Deus como alguém sobrenatural, não como alguém que está à nossa altura, não como alguém que pode ser medido pela nossa intelectualidade, mas como alguém que está acima de nós, está superior a nós, e que tem atributos que não são comunicáveis a nós. Portanto, é um equívoco e eu diria que um esforço inválido a gente tentar ver Deus como alguém que possa ser comparado, ou que possa ser pego de surpresa. Eu costumo dizer, Gabriel, que Deus está muito além da nossa caixinha teológica. Albert diz que a teologia é algo que pode ser estudado, dissertado como uma matéria. E a gente pode estudar o que é teologia. Teodeologia, o estudo de Deus. Só que um Deus que pode ser estudado e compreendido de forma completa, ele não pode ser Deus. Então, Deus vai muito além do nosso conceito teológico, da nossa caixa teológica e do nosso entendimento. O que nós tentamos é compreendê-lo, e quando o que tiver escrito for além da nossa própria razão, a nossa resposta é crer e acreditar que tudo foi escrito para a nossa edificação. Glória a Deus. Meus queridos, nós queremos agradecer a participação dos irmãos, as perguntas, os irmãos que participaram, que ficaram com a gente todo esse momento. Para nós é uma alegria imensa tê-los conosco, e eu quero passar aqui as considerações finais ao reverendíssimo Albert Soares, para ele dar as suas considerações finais sobre esse momento. Querido Alexandre, parabenizamos o senhor pela mediação com eficiência, com alto poder de viabilidade aqui. Creio que foi muito bom para todos nós, muita edificação. Me sinto honrado de estar aprendendo com quem sabe. Quero louvar a Deus pela vida dos nossos irmãos, agradecer ao pastor pela ideia e, com certeza, trouxe luz, trouxe inteligência para os nossos irmãos com relação ao tema. Desejar que Deus nos dê graça para passar esse tempo aí que ainda estamos, né, nessa fase difícil que mudou aí as nossas rotinas, mas acima de tudo olhando para o alvo que é Jesus, autor e consumador da nossa fé. Que Deus abençoe a todos nessa noite. Reverendíssimo Gabriel, suas considerações. Eu encerro dizendo que Cristo, quando se manifestou em corpo humano, enquanto humano, ele trouxe diversas representações para a humanidade. A humanidade vai fazer leituras diferentes acerca de Cristo. Para boa parte da humanidade, ele vai ser apenas um personagem que marcou a história humana, que marcou o relatório que nós chamamos hoje de, o calendário que nós chamamos hoje de cristão. Para muitos ele vai ser esse mero personagem que cativou, que chamou a atenção pela humildade, pelo carisma, pela capacidade de dialogar com as pessoas, de chegar mais perto de quem a sociedade se afastava, mas dizer também que para nós ele não é esse mero personagem que nos cativou pelo discurso, mas que para nós ele é o Senhor e Salvador das nossas vidas. E diria mais,
Ele é o motivo da nossa existência e da nossa eternidade também. Glória a Deus. Nosso co-pastor Tiago Santos. Meus irmãos, é uma alegria grande ter todos vocês participando. Essa live ela é uma porta de escape que Deus nos proporcionou para que a gente possa ter esse contato, né? Eu tenho dito aqui nas vezes que participei que ainda que longe do corpo, mas presente e ligados um ao outro pelo Espírito. E é uma alegria grande ter os irmãos de Alcaçuz participando, os irmãos de Pirangi do Sul participando, os irmãos aqui da Igreja Sedes, os irmãos que estão em outros lugares mais longínquos, até em outros estados, né? Os irmãos aí que são de Recife, os irmãos que estão na Grande Natal, os irmãos que estão em Sergipe. Para nós é uma alegria grande poder participar, ter os irmãos participando conosco de um momento como esse. Eu até diria, irmão Alexandre, que a crise ela tem o seu lado muito negativo, que as pessoas falam, a situação, a doença, o financeiro, tudo que acontece, e ao mesmo tempo ela abre a gente um leque de oportunidades, onde nós podemos enxergar a oportunidade de abrir um trabalho como esse, de ter os irmãos participando conosco, e queremos dizer a todos os irmãos que enquanto estivermos nessa situação aí, ainda impedidos de cultuar dentro do templo, todos os dias, às 8 horas da noite, nós estaremos aqui, cultuando a Deus, trazendo uma palavra aos irmãos. Nosso pastor Maurício, hoje ele está aqui por trás dos bastidores, A direção aí só direcionando a gente. Nosso sonoplasta top, Gutenberg, o homem é tudo, rapaz. Ele é o câmera, ele é o sonoplasta, ele é da iluminação, é do cenário. E passou o dia inteiro aqui organizando essas coisas para que esse trabalho possa acontecer. Só Deus pode recompensá-lo. Não sei o que a irmã Andressa vai fazer quando ele chegar em casa. Mas Deus é poderoso para guardar o seu servo e livrá-lo em nome de Jesus. Então, a minha palavra é de gratidão por ter o nosso irmão Alexandre, o irmão Albert, aqui o irmão Gabriel, os professores que compõem o quadro da EBD no nosso campo. E louvo a Deus pela vida de todos eles, pelo grau de conhecimento que Deus tem dado a eles. E para os irmãos, é a nossa gratidão tê-los participando aqui conosco. Que Deus abençoe vocês todos, em nome de Jesus. Amanhã, às 8 horas, tem mais. Nosso irmão Alexandre vai concluir aqui. Glória a Deus. Não preciso dizer mais nada, né, de agradecimento. Os irmãos foram sucintos aí, em suas verdades. Nós queremos agradecer a Deus nesse exato momento. Fazemos uma oração. Eu quero convidar o reverendíssimo Alberto Soares, ele vai conduzir-nos nessa oração. Aí apresentamos a nossa nação, apresentamos a nossa família, a nossa casa, para que o Senhor continue com as suas mãos estendidas, nos abençoando. E amanhã, como disse o Tiago, nós estaremos, eu não, né? Mas certamente estará alguém aqui, né, fazendo esse trabalho em nome de Jesus. Alberto Soares orando, você pode juntar aí a sua família nesse exato momento e participar dessa oração em agradecimento por este momento em nome de Jesus. Deus abençoe cada um dos irmãos, vamos permanecer firmes e fortes naquele que nos fortalece. Reitero aqui minha gratidão, estar convosco nessa noite. Oremos todos. Pai, em nome do Senhor Jesus, teu nome está acima de todos os nomes, a tua palavra não muda, passa o céu e a terra, permanecem firmes as tuas palavras. E louvamos o Senhor pela oportunidade de podermos estar juntos, adorando o teu nome, compartilhando a tua palavra. Louvamos pelo nosso pastor, dos nossos irmãos, daqueles que estiveram aqui, daqueles que estão em casa. Pedimos a ti, ó Deus, seja feita a tua vontade, responda a oração do teu povo, fique conosco pelo Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe a sua vida e até amanhã, se Deus quiser.